Queremos nessa noite agradecer a Deus por Ele ter nos concedido essa vitória de estarmos com saúde, na presença do Senhor, na casa do Senhor, para realizar essa live em nome do Ministério da Família, da Assembleia de Deus de Passo Fundo. Nós queremos saudar a todos vocês que estão no seu lar, através do YouTube, assistindo esse culto Cristo em seu lar. Desejamos que você esteja alegre, feliz, com saúde, mas também dizemos a você que Deus tem muitas bênçãos, Ele tem as suas promessas a realizar nesse dia. Você pode ficar atento à palavra, aos louvores, a tudo que possa acontecer nesta hora, porque Deus tem como você a matéria-prima da sua ação. Ele haverá de agir segundo o desejo do teu coração, segundo o teu pedido, porque Ele ama aqueles que buscam a sua presença, aqueles que buscam a sua vitória, a sua graça. Nós queremos nessa hora fazer uma oração, convidamos aqui nossos irmãos presentes a estarem em pé, para orar ao Senhor, dando abertura então, nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos da onde o Senhor governa todas as coisas, dos altos céus, do teu trono, da onde o Senhor comanda, o Senhor faz ou deixa de fazer. Nós estamos diante de ti, Senhor, diante da tua face, para em primeiro lugar adorar o teu nome, reconhecer a tua magnitude, reconhecer que o Senhor é que nos dá todas as possibilidades, a saúde e a vida, todos, Senhor, os elementos necessários para que nós possamos sobreviver e ser felizes na tua presença. Essa noite queremos que o Senhor receba os nossos louvores, nossa súplica, também, Senhor, possa falar grandemente através do teu servo, Senhor, pastor Ângelo, que possa, Senhor, trazer do céu esta palavra gloriosa, como sempre tem acontecido, dos nossos corações se renovarem e a nossa, Senhor, a nossa mente ser orientada para andar diante de ti, Senhor, diante da tua palavra, do teu mandamento. Assim pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus. Podeis assentar, muito obrigado. Nós queremos saudar, bem-vindos nessa noite, nossos queridos irmãos que estão presentes. Irmão Isaías e o irmão Juliano já são cativos, são os operadores deste culto, desta internet, desse sistema de comunicação que Deus colocou sobre a face da terra, sabendo da necessidade que teria para anunciar o seu nome, né? Que bom que a ciência se multiplicou e hoje podemos utilizar deste modo. Queremos saudar também todos os presentes que estão conosco nessa noite, que não sabemos o nome, mas saudamos você muito bem-vindo, que você possa se alegrar na presença do Senhor nessa noite. Temos ali o grupo de avós, na Vila Nova, que estarão louvando ao Senhor nessa noite, porque nós estamos nessa noite com o objetivo de levar louvores e uma mensagem direcionada aos avós. Esta parte tão importante da família, né? Esta parte que é um sustentáculo, é o aconselhamento, é a visão mais madura, e nós valorizamos essa parte, até porque já pertencemos, né, pastor, aos avós. Graças a Deus por isso que o Senhor nos deu uma vida longa, e estamos alcançando os filhos dos filhos. E o Senhor diz que é bendito esses que fazem esta vida, alcançando os filhos dos filhos, né? Que Deus possa abençoar cada avó nessa noite. Temos então o grupo ali, nosso irmão Vilmar, que é o dirigente desse grupo. Ele é presbítero da igreja ali na Vila Nova, junto com o pastor Iberê, o irmão Eugênio, que é o segundo atendente ali, e também é o nosso violonero, que estará fazendo um som para os irmãos louvar ao Senhor. E nós saudamos vocês muito bem-vindos. Estamos agradecidos ao Senhor pela vida de cada um. Nosso pastor Ângelo, presidente desta igreja, que hoje está incumbido de nos trazer uma palavra referente aos avós. Eu estou muito ansioso para ouvir a palavra sobre avós. Eu quero aprender bastante para ser um avô ainda melhor, né? Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus, a irmã Eunice, minha esposa, que está ombreando esse ministério juntamente há alguns anos, a irmã Cirlei, irmão Dilson, que vocês possam ser abençoados grandemente nessa noite, que o Senhor possa renovar as vossas forças, em nome de Jesus, né? Que nós possamos, então, estarmos assistindo já nessa hora, os irmãos louvarem ao Senhor. Por favor.
2 hinos. Vamos assistir esse louvor com 2 hinos e glorificar o nome do Senhor nessa noite, né? Você que está em casa, você pode colocar a tua necessidade já na presença do Senhor, pedir com fé, quem sabe a mesma através do louvor tu já possa ser abençoado, curado, alegrado, tudo aquilo que você está dependendo do Senhor nessa noite, através do louvor é uma boa forma de nós recebermos as bênçãos. Em nome de Jesus. Isso não for amor, o céu não é real, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. Oceano
Deus. Nós queremos traduzir um anúncio do Departamento Infantil da nossa igreja. No dia 11 e 12 de outubro, estará sendo realizado o Congresso Infantil do ano 2020, totalmente online, através da irmã Aline, irmã Ros, a sua equipe, estarão fazendo esse congresso de uma forma especial esse ano. Estará sendo divulgado, mas queremos também deixar aqui o chamado para que a Igreja Assembleia de Deus de Passo Fundo está fazendo esse trabalho através da sua equipe do Departamento Infantil e convida os irmãos a trazer as suas crianças, né? Haverá à tarde de domingo um evento na frente da igreja, devidamente organizado, espaço reservado e tudo, então haverá, esse departamento estará fazendo esse evento a partir do dia 11 e 12 de outubro. Pedimos a você que já possa ficar avisado e faça parte desse evento, em nome de Jesus. As nossas crianças estão bastante com vontade desse congresso. Nós queremos chamar aqui a irmã Eunice, ela estará fazendo alguns anúncios e também fazendo uma leitura da palavra do Senhor e uma oração pelo nosso pastor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E é por isso que está enfeitado assim, bonito, colorido, para o congresso, né? Aleluia. Mas hoje é um culto especial, um culto dos avós. E, né, Mancilei, irmão Adilson, nessa noite nós vamos sortear 2 netos que vai poder fazer uma homenagem especial para o seu avô, sua avó. O que tu faz? Basta você participar ao vivo do chat e postar esta frase. Você é um exemplo para mim. E coloca o nome do seu avô. E assim vai estar fazendo uma homenagem para o seu avô nesta noite. Mas eu convido os irmãos para nós estarmos de pé. Você que está em casa e quiser se colocar em pé junto conosco, está à vontade. Nós vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor tem colocado uma palavra no nosso coração. Nós queremos ler no Salmos 71. Salmo 71, versículo 15 até o 18. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheço o seu número. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da sua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até que tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Aleluia, pela palavra do Senhor. Mas nesse momento, nós vamos estar orando para o nosso pastor, que vai nos trazer a palavra para nós nessa noite. Pai querido, agora, neste momento, nós colocamos o teu servo, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Que venha ao seu encontro a cada necessidade, a cada vida. Que venha falar com os avós nessa noite. Que venha falar com os netos nessa noite, Senhor. Usa teu Pai como tu sempre usou, com sabedoria e graça, para nos trazer a mensagem do céu para nós nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos agora e colocamos o teu céu nas tuas mãos neste momento, no nome de Jesus. Amém. O senhor já tem seu... Mulher tem bilhete, coisa erradinha que cai. Minha saudação aos nossos irmãos. Poder estar sentados, por favor. Minha saudação aos nossos coordenadores do Ministério de Família, os irmãos que acompanham também esse ministério e participam dele, e também este grupo de louvor de avós. Essa é nova para mim, mas Deus sempre tem coisa nova para a gente. Então, essa é uma que eu aprendi hoje, que eu vi hoje. E graças a Deus por isso, né? Que os avós também cantam. Né? Cantam e encantam. Então, os avós estão presentes hoje, trazendo sua participação nesta transmissão.
em que o Ministério da Família nos oportuniza a esse importante tema sobre os avós. E para isso nós separamos aqui 2 textos bíblicos. O primeiro está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 5 a 7. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao te levantar. E ainda o Salmo de número 128, verso 6, ou 4, a partir do 4 diz assim, Salmo 128. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Então a palavra do Senhor, meus irmãos, aqui está nos conduzindo a olhar e ver a formação do povo de Israel. Quando essa nação estava se estabelecendo, quando essa nação estava sendo conduzida por Deus, e desde ali Deus já deixa leis e ordenanças, já deixa ensinamentos. Deus saberia muito bem o que daria certo para uma geração. E quando Deus estabelece o texto aqui que nós lemos, Deus está orientando para formar uma geração de adoradores. E Ele está instruindo aos pais, dizendo que os pais deveriam inculcar nos filhos as palavras que Deus estava ordenando. Deus estava dizendo que eles o amassem de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E ele ensina aos pais, dizendo que os pais deviam inculcar estas verdades, e tantas verdades que foram relatadas, que Deus entregou a Moisés. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que estas verdades deveriam ser transferidas para a geração que estaria chegando já, para a próxima geração, que eram os filhos. Deus estava prevendo aí criar, forjar, formar, moldar e estabelecer uma geração de adoradores. Não existia uma de adoradores. Existiam povos que adoravam muitos deuses, muitas divindades. Mas uma geração que adorasse o Senhor ainda não estava formada, e Deus queria formar esta geração. E Deus preocupa-se com a transferência de gerações, transgeracional. Deus preocupa-se com isso. Deus disse que era para eles transferir aos seus filhos de forma a inculcar neles, a falar assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, para que eles fossem formados, forjados, adoradores de Deus. Isso é muito sério, porque esta é a base que sustenta a nação de Israel, e Deus sabia que se eles tivessem uma base forjada e formada, uma sociedade, com essa base eles iriam subsistir, eles iam permanecer. As gerações vindouras,
elas iriam ter sua continuidade. A prova está que quando José, depois que José morreu, que veio outros reis do Egito, a Bíblia diz que houve um rei que não conhecia José. Ou seja, ninguém transferiu de uma geração para outra que houve um homem na terra do Egito que salvou a terra do Egito da fome. E este rei, por não saber disso, porque houve um rompimento de uma geração para outra que não transmitiu esse conhecimento de um homem. Aquela frase que a Bíblia diz, e houve um rei que não conhecia José, ela é muito séria. Ela fala de um rompimento de informações necessárias para a continuidade de uma geração de Deus que estava no Egito. E este rei, não conhecendo isso, começou a escravizar esse povo. E eles tornaram-se então escravos ali. E Deus, meus irmãos, sabendo que não havia uma geração de adoradores, Deus já inicia, quando vai formar o seu povo, ele já prepara para que tudo comece na família. Porque às vezes nós vimos alguém muito temente a Deus, mas ele não consegue transferir para outra geração esse temor. Ele não consegue passar para os seus filhos. Há um enfraquecimento. Então Deus está aqui querendo formar uma geração de adoradores que ainda não existia. E Ele está ensinando e dizendo que deveriam passar aos seus filhos. E esses filhos orientados, tendo a lei de Deus, os ensinamentos do Senhor, inculcados dentro deles, quando eles se casassem, eles fariam o mesmo. Eles transfeririam para os seus filhos. Maravilha. Então esses filhos aqui, que receberam a palavra, agora não eram só filhos. Eles também eram pais, né? E esses pais que inculcaram nos seus filhos, agora não eram somente pais, agora se tornaram avós. E apareceu os avós. Os avós de uma geração de adoradores. Mas o problema é que se enfraquece muito rápido essa transmissão. Há uma geração de filhos aí, de que não conseguiram receber como deveriam os ensinamentos do Senhor, para serem verdadeiros adoradores de Deus. Eles receberam mais ou menos, quase nada. Até vieram no culto, mas vieram para namorar, vieram para ficar lá fora, vieram para ver as meninas, vieram fazer alguma coisa, se distraíram no templo. E não se tornaram adoradores. Nada lhes foi inculcado, colocado dentro, impresso na sua alma. Inculcar aqui é imprimir na alma. É marcar de tal maneira que nunca mais apaga, que ninguém mais tira. E esse é o segredo da nação de Israel. A nação de Israel, ela não é forte, ou se ela existe até hoje, não é porque ela é uma geração forte, não. Eles têm um Deus grande. Eles têm um Deus que eles temem. E os pais têm essa formação. Porque os filhos, eles foram filhos um dia, e eles tiveram essa formação aqui. Eles foram para a escola da Torá. Israel tem a escola da Torá. Você, caminhando em Israel, você vai ver uma escola ali que tem uma placa ali, que os meninos vão para lá aprender a Torá. Todos os meninos. Todos. Todos os judeus vão. Então, eles estão forjando uma nação. Não é só uma família. Não é somente filhos. É os filhos dos filhos, e uma geração vai transmitindo para outra geração. E uma geração conduz o Senhor entre as suas gerações, de uma para a outra.
E nós temos um problema muito sério, se nós formos ver qual foi a base da formação, né, dos Estados Unidos. Foi protestante, foi evangélica. Qual foi o problema? Ficaram ricos? Não. Empobreceram quando uma geração não transmitiu a outra geração o conhecimento do Senhor. Eles enfraqueceram aí. O problema deles maior foi esse. E a Europa também. Por isso que a Europa hoje, o que está tomando conta lá é o islamismo. A transferência de gerações, apresentando o Senhor com força, com uma formação de adoradores para a próxima geração, ela falhou, e muito. Falhou e muito, e nós estamos vendo isso no Brasil. Está surgindo uma geração que não está mais sendo como foram seus pais, e que não está nem perto do que foram seus avós. Mas Deus quer que nós sejamos aqueles que vão transferir de uma geração para outra o conhecimento de Deus. E daqui um pouquinho, nossos filhos, ao inculcarmos neles, né, o Senhor, por meio dos ensinamentos bíblicos, eles também estarão preocupados e estarão comprometidos, envolvidos a transmitir aos seus filhos o conhecimento de Deus. E aí os adoradores começam a passar de uma geração para outra. Que maravilha, né? E o que eu estou falando aqui não é uma coisinha assim tão fácil e também não é uma historinha, não. É só você sair por aí e perguntar para quem está ali na rua morando. A maioria deles são filhos de crentes e a maioria deles são desviados da Assembleia de Deus. Sabia disso? Você vai aos presídios, você assusta-se, porque a vovó era crente. Mas de lá para cá houve uma falha, uma interrupção na transferência de uma geração para outra. E hoje não são adoradores, hoje são delinquentes. Há uma seriedade nisso, há uma grandeza nisso de responsabilidade. Então nós, como pais, um dia, e no meu caso já chegamos o tempo de ser avós, né? Ser o avô. E a nossa maior alegria é quando você vê que os teus filhos, eles entenderam a mensagem do Evangelho. Eles querem ser um adorador de Deus. E a maior alegria é quando você vê que ele está ensinando, né, o seu filhinho a orar. Orar pelo alimento, orar no devocional antes de dormir. Esta é uma grande alegria de um avô. O avô fica muito feliz. Fica mais feliz que um abraço. Porque os abraços virão. Mas se não houver essa transferência, né, um romper-se aí, o que eles serão e quem eles irão adorar. Então, meus irmãos, avós talvez não vão ter muita interferência direta nesse neto. Mas o avô, ele terá as suas interferências indiretas. Ele poderá participar junto, né? Porque se ele, como pai, ele santificou seus filhos, apresentando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, agora como um avô também continuará. Dará continuidade a esse processo, orando, apresentando ao Senhor, jejuando pelos seus netos. Então, meus irmãos, nós queremos aqui deixar esta meditação sobre transferir aos filhos o compromisso de que eles também têm que transferir aos seus filhos o conhecimento de Deus. Comprometidos para transferir o conhecimento de Deus de uma geração para outra. E quando isso acontece, os adoradores continuam sendo adoradores. Que maravilha, nós temos aqui na igreja Assembleia de Deus de Passo Fundo, qual conheço. Nós temos muitas gerações de irmãos aqui. Porque houve uma boa transferência de uma geração para outra. Aleluia, que maravilha.
Podemos ver aqui, eu apresentei ontem no culto aqui, a Ana, e aqui estava o seu pai, né? Mas aqui também estava o seu avô, mas aqui também estava o seu bisavô. O seu bisavô, né? Vendo a sua bisneta sendo apresentada ao Senhor, que privilégio! Isso é transferência, a avó ali, feliz da vida, a irmã, né? Olha só, a minha bisneta sendo apresentada ao Senhor. Isso é transferência de uma geração para outra, e ontem nós tínhamos aqui 4 gerações. O bisavô, o avô, o pai e o netinho, o filho do pai. Que maravilha, né? Então Deus preparou a nação de Israel para essa maneira de conduzir os seus filhos, a ponto de eles continuassem sendo adoradores de uma geração para outra. E isso nós pegamos deles. Nós trazemos deles para o povo de Deus, para a igreja, para as famílias. Isso nós copiamos, né? Tudo que é bom está na Bíblia. Da Bíblia nós tiramos para nossas vidas. Então a transferência também de valores espirituais dos filhos aos novos filhos. É onde vai aparecer aí os avós, né? Valores espirituais. Transferência de valores espirituais. É um sinal claro que não houve falhas nem interrupções no conhecimento de Cristo. Uma geração passou para outra. E eu me tornei avô, e você se torna avô, avó, vendo que o seu netinho também está sendo conduzido no conhecimento de Cristo, para ser um adorador. Maravilha. Se houver ruptura nessa transferência de gerações, haverá um enfraquecimento geral daquela família. A família de Israel, como uma família só, se eles não conduzissem os seus filhos assim, os filhos dos seus filhos conduzissem os seus filhos assim, haveria um enfraquecimento geral de toda uma nação. E nós podemos ver que em alguns momentos aconteceu isso. Aconteceu isso. Muitas vezes aconteceu isso. Mas Deus sempre interviu, Deus sempre levantou um sacerdote, um homem de Deus, para que ele pudesse orientar novamente o povo de Israel a voltar para aquele caminho que Deus havia preparado, porque Deus sabia que daquela forma daria certo. E somente daquela forma. Somente daquela maneira, porque Deus conhece o amanhã e conhece a humanidade, conhece as pessoas. E Ele sabe como dar certo. Então, pais trabalhadores que transformam ou transferem isso a seus filhos, e esses, por sua vez, transferem aos seus filhos, aos netos dos pais. Pais tementes a Deus, e essa é uma das maiores e mais importantes transferências à próxima geração. São valores espirituais, são valores que aprendemos na palavra de Deus, pais tementes a Deus. O Salmo 128, verso 6 diz: verás os filhos de teus filhos. Você vai ver os teus netos. E diz que é assim que vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, o seu temor a Deus fará com que ele seja abençoado de tal maneira que ele veja os filhos dos filhos como uma bênção de Deus. Isso significa que o conhecimento que ele passou de temor a Deus, de vida com Deus, não apenas um conhecimento de palavras, mas uma vida temente a Deus, isso chegou até a outra geração, além dos seus filhos. E ele se tornou um avô abençoado,
porque ele verá os filhos dos filhos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você vai ver os filhos dos teus filhos. E vai ver eles como adoradores, como homens de Deus, como homens e mulheres de uma geração abençoada. Pais que transferem valores cristãos, bíblicos, espirituais, não apenas na cobrança, na exigência, mas no exemplo, na vida prática, no ser um adorador. Filho não imita quem não faz. O filho imita o que o pai faz. Muitas vezes eu me deparei vendo o Asaf, meu filho mais velho, que amanhã completa mais um ano. E eu muitas vezes me deparei vi ele orando sozinho no quarto. Ele estava orando. Porque ele viu alguém orar. Eu nunca forcei ele para orar. Nunca exigi que ele devia se orar. Ele viu. Ele aprendeu. Então nós transferimos valores cristãos, bíblicos, espirituais, não nas cobranças, nas exigências, mas fazendo, sendo, vivendo aquilo na prática. Na vida prática, na vida de exemplo, na santificação, e assim nós podemos ver os nossos filhos abençoados pelo Senhor e também ver os filhos deles, né? E quando eles têm filhos, nos tornam avós. Nós não nos tornamos avós por escolha. Tornamos pais. Escolhemos ser pais. Não escolhemos ser filhos e não escolhemos ser avós. Escolhemos ser pais. Você conhece alguém, se casa e tem filhos. Então você escolhe isso. Mas você não escolhe ser filho e você não escolhe ser avô. Você simplesmente recebe. Recebe como um presente de Deus. Avós educaram. Quem que os avós educaram? Educaram quando eles eram pais. Mas agora eles estão cumprindo outro papel, que não é o de pais, mas de avós. E o papel de educadores eles cumpriram com os seus filhos. Agora cumpre um outro papel, um papel mais afetivo, né? Um papel mais de observação. É como se eles retornassem aos tempos que os filhos e as crianças ainda eram pequenas. Traz um pouquinho daquele tempo. Parece que faz tão pouco tempo que os meus meninos estavam correndo por ali. O tempo levou tudo isso. E hoje eu vejo os meninos de novo correndo por ali. Eu tive 2 filhos, nós tínhamos 2 filhos e a Tânia. Mas já não são meus filhos, são meus netos. E isso traz muita coisa boa, né? Isso parece que faz o tempo retornar um pouquinho mais. E alguém pensa que quando é avô, envelhece. Não, é o contrário. Quando é avô, você renova. Você volta, você traz a lembrança, as coisas boas da infância daqueles meninos correndo pelo pátio e pela casa. E agora eles vêm de novo correndo pela casa e pelo pátio. Então, os avós cumprem outro papel, não é o de educador. Esse papel pertence aos pais. Mas eles ficam na observação. Eles ficam retornando aquele bom tempo que eles viveram isso. Isso é maravilhoso. Então os avós, quando pais forjaram e imprimiram nos seus filhos, honrar e respeitar. Nós fomos educados para honrar e respeitar pai e mãe. Fomos ensinados aos princípios de autoridade. Forjou-se dentro de nós um princípio de autoridade. O meu pai é uma autoridade. Mas como avô, agora você não está
nesse princípio de autoridade sobre os teus netos. Tem alguém ali que é mais autoridade que você. E não se deve aí desautorizar. Esse é o problema, que é essa coisa aí de troca de papéis. Há avós que querem entrar na família do filho e desautorizar o que o filho está forjando no filho dele. Né? É o filho dele que ele está ensinando. E o avô é só um observador. Tem coisas que ele não vai poder interferir, porque senão ele vai desautorizar a construção de uma figura de autoridade que o pai está forjando no seu filho, que está acontecendo por ali, né? E que os filhos estão imprimindo nos seus netinhos. Né? Às vezes a gente vê uma cobrança do meu filho com o meu neto e eu ia dizer da dó, né? Eu já saio para o outro lado. Mas eu não posso intervir, eu não posso quebrar o princípio de autoridade. Eu não posso desautorizar, porque quem está todos os dias ali é o papai e a mamãe. Ele é o meu neto, agora não é mais o meu filho, que eu estava ensinando. Agora eu estou observando, estou curtindo, estou amando, estou abraçando, estou beijando, estou conduzindo pela mão. É diferente. Alguém diz que os avós transferem amor em forma de açúcar. Os pais têm exigências e cobranças, né? E os pais, já que essa figura de pai, você vai passar a observar ela e ver quem realmente são teus pais depois que você tem uma certa idade, né? Daí que você vai observar um pouquinho mais a grandeza, os valores que o teu pai tem e os valores que ele te transferiu, que ele passou para você. Então, o que acontece é que os avós, eles estão no momento de transferir apenas um amor bem doce, né? Um amor que está dentro deles. É importante atuar nesse ambiente, curtir esse tempo, tirar tempo para estar com seus netos. É preciso observar, a não ser muito presente e interferir, mas também não se permitir estar muito distante e se tornar um estranho. Bate na porta e sai correndo. Imagine você chegar na porta da casa do teu filho, o teu netinho sair correndo. Pai, tem um homem aí. Isso é distanciamento, muito longe. Isso não tem afetividade nenhuma. É um estranho que chegou ali. Eu tive um avô, um pai de pai muito sério. Foi o que eu conheci, pai de mãe não conheci. Mas era um homem muito sisudo, muito sério. Longe demais. Né? Então isso faz com que não se tenha um ambiente de afetividade, de aproximação. Ainda para nós encerrar, a palavra nos diz: verás os filhos dos teus filhos. É assim que será abençoado o homem que teme ao Senhor. A mesma bênção que está sobre ele, ele verá nos filhos, e ele verá nos filhos dos seus filhos. Verás os filhos dos seus filhos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, diz a Bíblia. Os seus filhos do interior da sua casa, à roda da sua mesa. E a Bíblia diz que ele vai ver os filhos dos filhos. Então, há uma bênção, é uma bênção que se estabeleceu a tal ponto que ele tem os filhos como bênção do Senhor, mas também ele tem os filhos dos filhos como bênção do Senhor também. É uma bênção que transferiu-se de uma geração para outra. É uma bênção que passou de uma geração para outra. Que maravilha quando nós vimos várias gerações, né?
de irmãos abençoados pelo Senhor. Abençoados como, pastor? Abençoados porque são crentes em Jesus, são salvos. Trocaram-se os valores da atualidade. Bênção hoje é se você tem um carro bom, uma casa boa, por favor. E são coisas apenas. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E quando a Bíblia fala, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, ela está dizendo assim, ó, você vai ver os filhos dos teus filhos. Abençoados como você foi, porque se você é filho de um homem temente a Deus. Você é filho de um homem temente a Deus. E agora você vai transferir para essa próxima geração essa vida de temor a Deus também. Você vai forjar dentro deles, né, uma vida de adorador. E sairão os novos adoradores. Que maravilha, né? Nós não podemos falhar aí. Nós não podemos falhar nesta transferência de gerações. E para encerrar, eu quero falar apenas sobre aqueles avós que criaram e educaram seus netos. Não é papel do avô educar netos, mas teve e tem e vai continuar tendo avós que assumiram esse papel e educaram netos. Houve uma lacuna ali, né, familiar, e eles tiveram que assumir esse papel. É diferente. E eles tiveram e criaram. Tem muita gente no nosso meio, e a gente conhece, que foram educados pelos seus avós. Então, conduziram como filhos. Eu chamaria isso de avós heróis. São heróis. Além de formarem os seus filhos, de educarem, agora também educam e formam os seus netos, porque há uma lacuna familiar, alguém falhou aí, alguém se retirou da funcionalidade normal de uma família funcional, alguém está faltando, ou a mãe ou o pai. São avós heróis. Imagina, é como se eu tivesse que hoje começar a educar filho novamente. Parece que está fora da minha cabeça esse negócio. Não faz parte, não cabe, não, né? Eu sei, não faz parte, não está forjado dentro de nós. Mas tem muitos avós que tiveram que ocupar essa lacuna vazia. E fizeram muito bem, parabéns, glória a Deus pelas suas vidas. Que conduziram seus netos e conduziram ao Senhor, e que possam conduzir ao Senhor. Que não fique a lacuna vazia do Senhor. Que o Senhor esteja presente nessa transferência de gerações. Amém? Deus abençoe, feliz dias dos avós que se seguem. Todo dia é o nosso dia. E eu encerro aqui pedindo que Deus possa abençoá-los ricamente. Nós vamos orar, tem alguns pedidos aqui. Queremos orar neste momento por todos aqueles que estão sendo alcançados por essa transmissão e pedir que o Senhor possa alcançá-los com o seu amor. Tem aqui alguns pedidos de oração também, não vou citar eles, mas colocá-los diante do Senhor e colocar os avós diante do Senhor. Tem muitos avós sofrendo. Eu quando soube que a lei de pagamento de pensão alimentícia, ela passava, se os pais não cumprissem, para os avós, eu não fiquei alegre. Eu fiquei decepcionado. Não é? Imagine. Agora eles vão ter que... Mais um peso, além... Muitos estão na velhice já. E eles têm que assumir e arcar com essa responsabilidade. Isso é muito sério. Então, onde houver uma falha aí, né? Às vezes requer aos avós um peso extra, uma dificuldade maior. E eu sei que tem muitas vozes sofrendo, né, por causa disso. O seu saláriozinho já é pequeno e tem que sair uma fatia dali para repor lá. Mas eu sei também que isso num sentido também é bom, porque vai suprir também uma necessidade. Mas vai abrir uma lacuna do outro lado. O salário mínimo para te dividir em 2 ou 3 não fica nada, né? Vira em farinha. E tem outros sofrimentos de avós, né? Enfermidades, avós que veem os seus filhos distantes, né? Os seus netos que não querem saber do Senhor,
que não foi bem transferido esse momento, né, de uma geração para outra. Então há um sofrimento aí, né? Mas Deus não quer isso, Deus não planejou isso. Deus disse que o homem que teme ao Senhor iria ver os filhos dos seus filhos. E ver aqui é ver abençoado, na mesma bênção que ele estava vivendo. Oramos, nosso Deus e Pai, Tu és grande e maravilhoso. Intercedemos ao Senhor neste momento por todos aqueles que estão conectados por meio dessa transmissão, nesta palavra aos avós, para que o Teu conforto, a Tua pessoa, a Tua presença, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa chegar até eles, confortar os seus corações, fortalecer os seus corações, fortalecer as suas vidas para que eles possam continuar santificando os filhos dos filhos, continuar santificando os seus filhos por meio da oração e também possam ser abençoados continuamente pelo Senhor. Ajuda, Senhor, todos aqueles que passam por alguma dificuldade, por alguma dor, por alguma lacuna vazia dentro da sua casa. Pedimos que o Senhor venha encher eles da Tua alegria, do Teu conforto, da Tua paz, do Teu Espírito Santo. Pai, oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos então a todos que estão conosco. Continue sempre deixando seus pedidos de oração. E vamos encerrar o nosso culto então com um louvor do grupo lá da Vila Nova, então. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Com ele e os seus discípulos e os fariseus também. Jesus se alegrava.